com uma com um design bem interessante. Nós estamos a gente trabalha a procaína como neuromodulador, assim, o genérico. Genérico. E depois a gente vai nos problemas das pessoas e conforme a gente consegue lançar com laser, por exemplo, também a gente consegue trabalhar, por exemplo, com ligamento. Então a gente quer fortalecer o ligamento. Então coloca no laser um imprint de ligamento e isso fortalece o ligamento da pessoa. Coloca um imprint de copaíba, por exemplo, e você consegue uma resposta inflamatória melhor. Você coloca um imprint de... Você está usando os olhos? Eu estou usando o laser, ele tem não só A biofotônica, né? É biofotônico. Outros lasers começaram a aparecer também e É? tiveram algumas ações. Eu tenho que te mostrar isso Me depois. manda para eu ver. Inclusive, tem uma pessoa que pediu, pega o ventilador lá, pai. Ela pediu para a gente fazer um trabalho de fotônica. E eu disse, nós temos 5 aulas, assim, dos 5 neuromoduladores, depois a gente pode botar uma de fotônica para ficar falando uma língua. Foi a... Ai, quem foi? Me pediram também pra gente falar de fotônica. Será que foi a mesma pessoa? Provavelmente. E essa foto da fotônica, essa da fotônica tem bastante coisa legal para falar. Então, por exemplo, canabidiol. O cara tem Parkinson, então conseguiu os imprints de canabidiol, você pode aplicar e Sem o cara... estresse, né? Sem estresse com legislação, com liberação, se bem que agora tá uma polêmica aí, né? Muito legal, sem problemas de legislação, sem nada. E a gente consegue lançar via laser o canabidiol, por exemplo, no fundo de vestíbulo de incisivos e caninos, por exemplo, de maneira que a pessoa possa ter uma absorção perfeita desse canabidiol e diminuir a resposta É muito legal. Quando eu comprei os meus imprints, né? De várias coisas para fotônica, eu comprei de canabidiol. E aí eu fiquei com o maior medo de trazer na mala, né? Mas aí como veio um monte de vidrinho junto, não deu problema nenhum, né? Mas veio tudo junto, eu pedi testosterona, canabidiol, procaína com traumel, procaína pura, enfim, Isso. vários. Existe hoje uma possibilidade muito grande da fotônica ser um elemento que possa fazer muita diferença na medicina atual e do futuro. Né? Assim, tudo isso que a gente fala, né? Toda integrativa, ela vai fazer total diferença. Basta as pessoas entenderem, né? Onde que ela começa a caber na sua prática clínica. Então, assim, não é à toa que a gente está aqui na internet falando isso, que é justamente para poder colocar na mente dos nossos colegas técnicas e observações e estudos que eles, de repente, nunca pararam para pensar, né? Perfeitamente. Existe, por exemplo, um estudo agora de toxina botulínica, em imprint também, e com percentuais. Eu quero paralisar em torno de 30% do músculo, em torno de 50%, em torno de 90%. Ou seja, você vai receber um vidrinho dizendo assim, essa toxina pode paralisar até 30% do músculo. E você atinge o nervo ou atinge o músculo com o laser, e ela pode paralisar até 30% desse músculo, porque a atuação da toxina é em nível nervoso, né? Não é no músculo. Você sabe que eu fiz o teste, né, com o deoxicólico. Sim, e aí? Assim, eu fiz com 3 vezes por semana, né, uma intensidade de Schumann, na frequência de Schumann. E depois eu ainda tentei fazer na de ativação, né, de fortalecimento. E Sim. não notei muita diferença, não. Mas aí é que tá, né? Eu tinha que ter feito uma coisa mais sistemática,
Enfim, eu estava testando a questão da estética na biofotônica e com muita coisa eu achei interessante. Agora, com o ácido oxicólico, não rolou. Tá. É possível que a questão do ácido oxicólico, por ele ser ter um tropismo interessante para a gordura, quem tenha menos gordura, por exemplo, funcionar menos, ou Pode ser. a questão muscular influenciar. Isso é bem interessante também, bem Pois é, eu interessante. até, quando eu falei que eu ia fazer em mim, eu falei, Joe, faz em você, Uhum. porque a gente vai testar justamente essa questão, não só do sexo, né, masculino e feminino, mas também da quantidade de gordura, Isso. né? Obrigado, agradeço a família. Inclusive, Não, mas então, eu fiz não só em submental, eu fiz na abdominal também. Tontão vai dar tchau e agradecendo. Obrigado, Então, Vivian. linda, cada dia mais linda, Tonton. Boa noite. Bom, hoje a gente vai começar a falar. Já estamos ao vivo, já não? Já estamos ao vivo, já temos aqui 9 colegas, na verdade, conosco, né? 9 com a gente, já Uhum. aguardando para a gente falar sobre a noradrenalina ou norepinefrina Que legal. e como vocês poderiam imaginar que ela interfere no atendimento, do planejamento, né, na conduta de vocês. E é uma coisa que é engraçada, porque a gente até fala muito sobre isso, só que de outra forma. Né? A gente fala muito sobre a questão da noradrenalina, só que a gente fala muito, na verdade, estresse. Né? Porque, na Sim, verdade, ela é desencadeada tanto pelas adrenais como no cérebro, né, pelos próprios neurônios, em momentos que você necessita de um raciocínio rápido, de luta, fuga, enfim. Ela é liberada pelo nosso querido sistema nervoso autonômico simpático e pelas adrenais como hormônio, né? Então, neurotransmissor liberada nas sinapses, né? E como hormônio liberada no sangue. Então, a gente tem a atuação dela aí no corpo inteiro e é quem determina o nosso momento aí né? Quem modula nossos momentos de estresse. Uma antecessora da adrenalina, da adrenalina ou da epinefrina, né? Que é a mesma coisa, é só uma nomenclatura diferente. E a gente fala muito sobre isso. Agora, o interessante é que vocês, de repente, não entendem que algumas pessoas podem chegar ao consultório com esse medicamento administrado, né? A noradrenalina como medicamento. E também você tem que entender essa modulação, você tem que entender, saber a forma de como, de repente, você contornar um momento de estresse no seu consultório, né? E também como atuar no paciente que está vindo com a noradrenalina administrada em forma de medicamento. São essas duas coisas. E é o que mais está bombando, né? Até em criança, até criança. é perfeito. A Nora ela é bem interessante. Ela é um atuador extremamente rápido. E nos livros Fala um do pouquinho mais passado, alto, Joe. nos livros de fisiologia do passado, entendia-se a adrenalina como um elemento liberado pelas suprarrenais. Esse elemento era liberado, ao ser liberado nas suprarrenais, cairia na corrente sanguínea, iria causar toda a alteração vascular em nível tônus vascular do indivíduo. Os estudos foram evoluindo e percebeu-se que a noradrenalina, principalmente, ela não é só liberada em nível suprarrenal. E também ela não vem carreada pelo sangue. Ela vem carreada, ela vem trabalhando, fazendo um trabalho via citoesqueleto celular, via matriz extracelular, e ela explicou, a presença da Nora explicou muitas coisas antes inexplicáveis. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2004, estamos em 2019, meu pai faleceu. Eu estava dando aula, estava numa clínica no Exército, e meu irmão me ligou e disse assim:
tocou o telefone e falei, oi, mano, tudo bem? Ele falou, olha, eu acho que o papai morreu. Aí eu, em fração de segundos, o meu tono simpático entrou, em fração de segundos, meu coração disparou, Acelerou. em fração de segundos eu tive uma resposta simpática tônica. Vejam, se fosse simplesmente a questão da adrenalina da Nora virem serem liberadas pela suprarrenal e virem pelo sangue, isso levaria alguns segundos. Mas a resposta do meu irmão, minha, com relação à morte do meu pai, foi: mano, eu acho que o papai morreu. No mesmo segundo. Matriz Então, extracelular. isso é explicado pelo design dessa noradrenalina, vindo caminhando por vários caminhos, vamos botar assim, dentre eles a matriz celular, dentre eles o citoesqueleto celular. Por isso, é em fração de segundos. Os trabalhos de Kissinger mostravam a matriz celular, como ela funciona, e, além disso, os trabalhos de Kissinger mostravam também a questão a velocidade em que os neurotransmissores são carreados, são levados no nosso organismo. Depois de Kissinger, percebeu-se que a matriz extracelular ela funciona exatamente como cristais líquidos, como uma televisão de cristal líquido, onde a imagem é extremamente real, a imagem é no momento, just in time, a imagem está funcionando na mesma velocidade em que ela é produzida, ela é transmitida. Então, pela matriz extracelular funcionando como cristais líquidos, isso é um trabalho de uma chinesa chamada Mao Hu, que eu reportava como uma fantástica cientista. Se você olhasse para ela, ela pareceria talvez uma vendedora de pastel na esquina, mas na realidade ela era chefe. Ela tinha ausência de elementos dentários. É uma bobagem, mas anteriores, né? Ausência de elementos dentários inferiores, mas ela era a chefe Eu botei aqui o nome do livro dela, do trabalho dela, The Worm. Isso, o trabalho dela é The Rainbow and the Worm. Né? The Rainbow and the O Worm. arco-íris and the Worm. O arco-íris e o arco-íris e o verme. Né? Onde ela pegou um verme chamado paramécio, ela pega o paramécio e simplesmente demonstra que o paramécio é o elemento que, ao ser colocado diante da luz polarizada, ele simplesmente espalha a luz como se fosse um arco-íris, demonstrando a teoria dela do verme, do arco-íris e do verme. Eu vou botar aqui para você dar uma olhada. Do efeito LED e da matriz extracelular, né? Que era a base. Isso. Olha aqui. Está aqui a Mao Hu, né? Graça, ela ama essa mulher. Ela faleceu há pouco tempo. E The Rainbow and the Worm era o livro onde The Physics of Organisms, da Mao Hu. E ela simplesmente, através do paramécio, esse bicho aqui é o paramécio, ela, ao colocar a luz no paramécio, ela percebeu que ele simplesmente despolarizava a luz e mostrava arco-íris, mostrava a luz decomposta após passar por ele. E quando a luz era decomposta após passar por ele, ela demonstrava como era importante a velocidade da luz na transmissão desse elemento, desse bicho, do paramécio. E ela, ao mesmo tempo, ela demonstra que a matriz extracelular humana trabalha na velocidade da luz. Isso foi de uma grandeza absurda. Isso explicou, por exemplo, por que eu me assustei em fração de segundos com a morte do meu pai. E se fosse explicar pela fisiologia natural, até essa adrenalina chegar até o meu coração, isso levaria pelo menos uns 30 segundos e não uma resposta imediata. Então, Mao Hu deu essa contribuição para a gente
E essa contribuição dela que fez com que a gente começasse a repensar a questão de como os neuromoduladores funcionam. Vários conceitos. Esses neuromoduladores... Fala, querida, pode falar. Não, aqui justamente a liberação dela diretamente no cérebro para o sistema límbico, né, que também promove essa reação imediata, já gerando uma emoção. Isso, e a memória. Gerando emoção, gerando memória, gerando engrama. Uhum. Então, engrama gerado, a memória gerada, a emoção é gerada em simplesmente frações de segundo. De alguma forma, eu lembro disso como se fosse hoje. Diferente do almoço de 6 dias atrás, que não gerou nenhuma emoção, não gerou... Se tivesse gerado emoção, eu lembraria, mas normalmente o aprendizado, por isso hoje as novas escolas, as escolas de aprendizado, trabalham com as pessoas, com emoção, com lúdico, né? Com engraçado, porque quando gera emoção, gera melhor aprendizado. Gera conhecimento de longo prazo. Isso. E as pessoas, aqueles professores rígidos da atividade estão tendo que mudar. A gente faz isso, né? Suas maneiras. A gente sempre trabalhou com o lúdico, sabendo que o lúdico gera alguma espécie de emoção, gerando engramas com muito mais facilidade, positivas, com respostas positivas. O nosso trabalho de hoje é falar sobre a noradrenalina, e eu queria mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Nadinha Sigurd entrou, né? Sigurd, que legal. Seja bem-vinda, Nádia. Boa noite, Nádia. Uma querida. Nádia é uma queridíssima. Aqui, a Nora. Então, eu fiz esse slide lindo da Nora. Não é a sogra, é a Nora, vejam. A Nora é normal. Isso faz uma grande diferença. Então, nós vimos o cérebro triuno da última vez, onde o Paul MacLean, em 1970, ele demonstra as possibilidades do cérebro humano, sendo o cérebro 3 o reptiliano, que nos prepara para a luta e para a fuga, nossas direções agressivas, nosso controle da ansiedade. Esse cérebro é o cérebro onde a gente vai aproveitar o nosso paciente de maneira que ele entenda o tipo de venda que nós estamos fazendo. Querendo ou não, Juju, as pessoas são muito ciosas com relação a isso, mas querendo ou não, nós somos vendedores. Claro. E esse é um bate-papo sobre a harmonização facial. Então, vendedores, é importante que todos os cérebros, os 3 cérebros, sejam de alguma forma atingidos, de maneira que a venda do nosso serviço, do nosso trabalho, seja compreendida pelo paciente e que isso faça diferença para ele. Observe. Enxergue como um profissional altamente diferenciado e capacitado, né? Porque, na verdade, capacitado todo mundo tem que ser, é obrigação, né? Mas é obrigação. A diferenciação está em você entender como muitos dos neuromoduladores que vivem nos corpos humanos, que habitam os corpos humanos, que transitam os corpos humanos, podem ser aproveitados nesse sentido. Então, o cérebro 3 é o cérebro reptiliano, tá? Que é o responsável por controle de temperatura, etc. Ali está alojada a nossa questão simpática e parasimpática. Tá? O cérebro 2 seria o cérebro primário, o cérebro também conhecido como límbico, onde a gente tem emoções, escolhas sexuais, o centro de attachment. O cérebro 2 é que nos juntos, é que nos mantém, que é o córtex cerebral, ou o neocórtex, é que nos dá a forma abstrata. A gente tem valores espirituais, lógica, raciocínio, pensamento e imaginação e linguagem por causa do córtex cerebral com o sistema de Broca. Muito bem. Com isso, a gente chega a 5 elementos que são os elementos que regem a questão do nosso paciente e a gente fechar a nossa venda. Então, o paciente vem muitas vezes com a questão da noradrenalina
da adrenalina acima, e a gente tem que aproveitar isso de maneira positiva. Não é simplesmente aproveitar no sentido de diminuir essa adrenalina para um ato cirúrgico. Isso aí tem que ser feito naturalmente. Mas na hora da venda do seu trabalho, a noradrenalina é uma auxiliadora fantástica, porque a o primeiro e maior sentido humano no século XXI se chama visão. E essa visão é que é ativadora da nora. Então, quando eu vejo, eu observo, eu me toco. A noradrenalina sobe porque eu me toco que isso exista e que isso existe. E dizia o falecido dono da Apple, ele dizia o seguinte: você tem que fazer com que o seu paciente ou com que o seu cliente veja o seu produto e ele entenda, que ele veja, que ele sinta, que fale e que ele entenda que esse produto é um produto que, mesmo ele não sabendo que existia, ele diz assim: cara, eu não sabia que isso existia, mas eu não posso mais viver sem isso. Na minha mão está um celular, só que não é um celular, né? É um smartphone. Celulares só falavam igual os telefones. Quando a Apple entra no mercado, ela já entra fazendo com que o smartphone seja smart, seja inteligente. E muitas vezes o smartphone é mais inteligente que muita gente, né? Você já percebeu isso também, né? As pessoas estão chegando no nível onde smartphones de última geração têm que ser comprados porque elas mesmas não têm um cérebro de última geração. Quando o Steve Jobs faz isso, ele coloca animadora, coloca fotografia, coloca aplicativos, coloca relógio, coloca bilhões toca música, mostra filme. Quando coloca isso no smartphone, as pessoas que nem sabiam que são a querer, a desejar algo que elas nem sabiam que existia. Esse é o primeiro ponto da venda do jogo. Aí está a adrenalina, ou a nora. A nora entra exatamente no momento do vejo. Quando a pessoa vê, ela... Como assim? Ela se espanta, porque o principal sentido ainda é o da visão. E ao ver, ele libera noradrenalina. Vejo, nora. Sinto, dopamina. Falo, acetilcolina. Entendo, endorfina. Fecha a compra, serotonina. Então, esses 5 neuromoduladores, eles devem ser compreendidos e, na ROF, serem utilizados da melhor maneira possível na venda. Nós estamos falando de venda agora. Não estou falando somente da ROF enquanto trabalho de colocar fios ou de Não, da toxina. percepção da sua ROF, né? A percepção da ROF. Isso aqui é a percepção. Perfeito. Essa percepção é a percepção do rapport, né? Nesse momento, é onde a gente entra com o rapport. E o rapport, você explicou da última vez, muito bem, seria esse contato nosso com o paciente, de maneira que ele veja e que se toque com a nossa presença ou com o nosso trabalho. E isso é muito legal. Essa noradrenalina, ela tem uma ligação muito interessante com os dentes que se chamam caninos. Os caninos são os dentes ligados à noradrenalina, que são ligados aos olhos. O quiasma óptico é ligado diretamente aos caninos. Então, um movimento de torque de um ortodontista pode fazer com que o garoto melhor enxergue pior. Então, o vejo, a noradrenalina, tem com esse espanto, tem a ver com a chegada dessa leve agressividade que o paciente o paciente tome contato com o nosso trabalho. E, às vezes, coisas que ele nem imaginava que existia, ele agora não pode viver sem. Por exemplo, acontece isso muito com pacientes quando a gente apresenta fios. Assim, toxina botulínica, tal, e de repente você
oferece um trabalho de fios num preço interessante e ele paga, poxa, isso é bem interessante, quer dizer que eu posso ter uma diminuição da movimentação dos meus músculos da face com fios de PDO e ter uma resposta positiva? Ah, sim. Então, o vejo é a noradrenalina. E a noradrenalina, ela fala alto. E sabe onde ela fala alto? Ela fala alto, muito alto, no cérebro 3. Tá? Ela fala alto ela fala alto no cérebro reptiliano. Tá? É o nosso, é o nosso, é o nosso, a nossa ligação com os répteis que faz com que a gente enxergue. Porque muitas vezes a gente está só vendo e não está enxergando. Mas a partir do momento que eu vejo, enxergo, eu libero a nora. Fala, querido. É o simpático. Oi? Isso, simpático. Simpático. Sistema nervoso autonômico simpático. Isso. A primeira fase que eu quero para a minha venda tem que mexer com o simpático. Tá? Tem que mexer com o corpo astral. Não pode ser só etérico, não pode ser só parasimpático, tranquilo. A tranquilidade vem depois. É aquela pessoa que fica assim, não entendi. Como assim? Não vou pensar. Não sei. A partir do momento que a pessoa vê e enxerga, você vai aproveitar esse momento, ao invés de ser ser assim, cara, uau! Sério, uau! Um se transforma no uau. E essa transformação é muito importante para quem quer trabalhar com PNL, com vendas, com odontologia no geral e também com ROF. Concordas comigo? Concordo. Quero te ouvir um pouco agora. Agora eu quero te ouvir enquanto eu acerto o slide aqui. Porque... Quero te ouvir um pouquinho. Tá, então deixa eu botar aqui para não ficar, porque fica cheio de quadradinho vazio que ninguém quer aparecer. Porque, na verdade, também uma coisa interessante é que a noradrenalina, né, quando a gente normalmente, quando a gente recebe o paciente, já está um pouco emocionado, né? Por algum tipo de receio, algum tipo de trauma, algum tipo de, sei lá, qualquer tipo de medo, alguma coisa assim, uma ansiedade. Então, a gente já tem a noradrenalina ali. Então, se você não usar, justamente como você falou, se você não usar isso positivamente, né, para que seja a seu favor, ao nosso favor, a chance dele fugir, né, a chance dele ficar mais assustado ainda é maior, né? É grande, é uma chance que existe. Então, é uma chance que existe. E se você não se diferenciar nesse sentido, essa é a hora do rapport. Essa é a hora de chegar e, ao observar que tipo de paciente se é um paciente mais agressivo, se ele é mais calmo, se ele é mais lento, você falar a mesma língua do paciente. Às vezes é uma senhorinha e eu chego e baixo minha voz e digo, como vai a senhora? Aí ela já fica, né? Beijo as mãos dela e digo, nossa, essas mãos maravilhosas devem ter feito muito, devem ter trabalhado muito. Ela, meu filho, que bonito. Então, quando você faz esse rapport, no sentido do que o paciente haja, ou seja, ele haja, ele tem uma ação que esteja ligada diretamente à sua, ou que ele observe em você alguém parecido com ele, no sentido de que ele, das suas agruras, das suas necessidades que ele traz nesse momento, alguém parecido com ele, você já está muitos passos além de outros profissionais que muitas vezes não conhecem esse tipo de verdade. É interessante também só a gente dar uma explicada, né, que a noradrenalina ela é a que antecede, né, a adrenalina. Sim. E você pode reparar isso pelos aumentos dos batimentos cardíacos, sim. Né, aquela tensão natural. Então, por isso que é uma coisa que normalmente a gente presencia, né, no nosso consultório. Isso. E isso é importante, Ju. Só o adendo aqui, isso é importante você ter noção de que a nora é por alguns segundos somente. Tá? A gente vai utilizar em vendas a nora por alguns segundos. São os segundos suficientes para você chegar e fazer a sua apresentação, o seu rapport, de maneira que o paciente possa ver
o que veio buscar, que às vezes ele nem sabe o que veio buscar, e você mostra para ele o que ele está necessitando, sem nem mesmo ele saber que necessita. Aqui também aqueles pacientes que têm uma noradrenalina baixa, né? São os pacientes hipotensivos, né? Tem paciente que até utiliza como medicação, por exemplo, a depressão, que é muito comum, para déficit de atenção, né? A Ritalina. Déficit de atenção, hiperatividade, que é para justamente poder nivelar essa homeostase, né? E aí também uma coisa interessante você poder, quando você sabe que seu paciente tem de menos ou tem de mais, você consegue trazer isso para um equilíbrio para que também fique favorável a você. Porque a minha grande preocupação é o recebimento desses pacientes que utilizam noradrenalina como medicamento. Que está muito comum. Utilizam noradrenalina como medicamento. Ah, sim. O medicamento. Né? Tá muito comum, inclusive, assim, algumas administrações, né, desse medicamento são até um pouco, assim, ao meu ver, né, desnecessárias, poderiam ser feitas outras coisas, ao invés de você, de repente, estragar, né, esse metabolismo, essa homeostase do paciente, mas, enfim, é uma realidade que existe. Sim. A Nora, para efeito de história, ela foi um dos primeiros neuromoduladores utilizados após, por exemplo, o paciente entrar numa UTI e necessitar de acerto simpático, né? Então, ela foi uma das primeiras, por falta de opção, as pessoas usavam noradrenalina, barato também, e depois veio a dopamina. A dopa é utilizada depois como um neuromodulador, no sentido que o sistema nervoso autonômico responda de uma maneira mais equilibrada, porque justamente ela nem levava a pessoa para a questão de ter uma resposta muito mais simpática e também não estimulava em excesso parasimpático. Então, muitos disparar muito. Você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Tô. Então, a dopa hoje é utilizada no sentido dessa equalização de resposta em nível TI. Então, um paciente que está hipotenso, que está com a necessidade de respostas do sistema nervoso mais acuradas, você entra com dopa. E essa dopa faz o trabalho. A dopa vai ser na semana que vem, que é quando a gente trabalha exatamente, o nosso paciente vai estar propenso à utilização da dopa, que a gente vai ver na semana que vem, porque a noradrenalina deve ser utilizada nesse negócio nosso por alguns segundos, Juju, alguns minutos no máximo. O paciente chega, vê que ele pode ter um trabalho que ele muitas vezes nem sabia que existia, mas isso não pode ficar para sempre com a Nora lá em cima. O próximo passo é a dopa, quando ele sente. Isso a gente vai ver na semana que vem. Quando a gente fala de Nora, e hoje eu trabalho com Nora, a gente vê isso aqui. Ó. Você que trabalhou com medicina, trabalha ainda com medicina tradicional chinesa, né? Então, Oi? Graças a Deus. Isso. Então, a noradrenalina, ela é representada pela madeira e pelo fígado, pelos dentes dos caninos. A madeira é o elemento que representa a nora no sentido dos 5 elementos, e o fígado é o órgão responsável por essa chegada e essa visão e essa surpresa, né? O fígado tem como vesícula oca, a vesícula biliar, como víscera oca, e os dois têm diretamente ligação com os olhos. Por isso, a nora é o elemento que vai ser o elemento do vejo, por causa da ligação com os olhos. E essa ligação também tem a ver com tendões,
Isso aí você pode falar melhor do que eu, a relação do tendão com o fígado, de maneira que o tendão represente o elemento que vai a manutenção da movimentação e do tônus muscular. E é o interessante que o fígado, normalmente as pessoas lembram o fígado como raiva, como ira, mas o fígado também tem uma coisa boa, né? Tem alguns elementos bons, não é só a raiva e a ira. A raiva e a ira seriam, na medicina chinesa, os elementos que indicariam a presença do fígado, mas o propósito é a coisa boa do fígado. Sem fígado não tem propósito. Sem olhos não tem visão. Sem nora você não consegue dar start. Ou melhor, o melhor start que você vai ter do seu paciente é a utilização dessa noradrenalina no momento certo, no início do seu papo, onde você vai fazer o rapport desse paciente, onde você vai chegar e vai, através da visão dele, ele vai se identificar com você e, a partir daí, a gente tem o design de um início de um planejamento. Isso. Fiz claro, Juju? E fez. Posso só fazer uma observação? Claro, por isso que nós estamos juntos. O fígado, na verdade, é que as pessoas veem muito com uma questão da ira, porque quando o fígado está desequilibrado, Sim. ele pode na verdade, desequilíbrio para excesso, né? Quando ele está desequilibrado para muito, ele gera a raiva e a ira. Só que o fígado, a função dele é justamente distribuir todas as emoções. Então, o que acontece? Todas as emoções são fisiologicamente boas, elas são necessárias. Você precisa sentir aquilo, mas justamente aí entra o fígado, que é justamente essa liberação desse fluxo de energia, e você deixa de sentir, você digere aquela emoção. E aí, quando a gente tem o fígado desequilibrado, que normalmente é para mais, né, em excesso, por quê? Porque não só energeticamente a gente acaba com o fígado, mas também fisicamente, né? Na alimentação, nos medicamentos, no álcool, enfim, tudo. Até na questão de você querer, você ser apegado a determinadas emoções, né? Determinados sentimentos, você ser apegado. Por exemplo, eu não quero perdoar fulano porque o que ele fez é inaceitável. Isso é o apego à mágoa. Então, quando você você se força a manter um determinado sentimento, uma determinada emoção, você também prejudica o fígado. Então, quando ele fica já assim, pela tampa, você começa a ser uma pessoa que tende a ser mais irada, você tende a sentir raiva com qualquer coisinha. É aquela pessoa que agride os outros no trânsito, ou então aquele que na fila já começa a brigar com todo mundo. Enfim, é aquela pessoa chata, mala, que está sempre com raiva. Então, na verdade, o fígado, ele é a chave emocional, né? Ele é quem digere todas as emoções e quem distribui no nosso corpo. E aí, quando ele está em excesso, tem a ira. Mas quando ele está em deficiência, né? Por exemplo, quando ele já passou desse excesso e começa a decair na sua função, aí você já tem aquela pessoa apática, você tem aquela pessoa indecisa, você tem aquela pessoa, porque a decisão é mais da vesícula, né? Mas a gente está falando do elemento madeira, né? Sim, o elemento que é vesícula e fígado. Então você já tem aquela pessoa indecisa, que não sabe o que quer, não sabe se vai, se fica, não sabe o que faz da vida, e fica um pouco apática até, aquela coisa que esperando a vida, né? Deixando a vida levar. Então, na verdade, por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso fígado, não só na alimentação, mas também na questão de administração de muito medicamento, estímulos, enfim, porque, como o próprio João já falou várias aulas nossas, tem adolescentes que não bebem, adolescentes que não comem bobagens, que se alimentam muito bem, mas que geram esteatose hepática por questões além do que a medicina está acostumada a explicar, né? Por questões emocionais, por questões até mesmo de querer se apegar a determinados sentimentos nocivos, que para um momento de segundos, são emoções e sentimentos importantes. Mas você não pode querer manter isso, né? Até a euforia, que aí a gente já vai para o coração, até a euforia, que é a emoção do coração, ela também não pode ser
longa. Ela não pode ter um período muito longo, porque senão vira um problema, vira uma patologia. Perfeito. E a Nora... Oi, terminou? Não, eu só quis fechar o fígado. Ótimo. Não, perfeito, perfeito. E você trabalha muito bem com isso, e a medicina chinesa explica isso há mais de 3.000 anos. Né? Não há muito o que discutir nesse sentido, porque eles conhecem como poucos a questão do design dos órgãos e as emoções. E esse momento inicial do paciente é o momento que você tem que aproveitar para fazer o seu rapport. Você vê muitos chefes de Estado, você tira uma foto dos chefes de Estado, normalmente se um está assim, o outro do lado também está assim. Então, eles tentam espelhar-se uns nos outros, de maneira a realizar um rapport entre eles. E é engraçado, as fotos são sempre semelhantes, os caras estão em posições semelhantes, porque eles treinam isso o tempo todo. Né? Existem pessoas de neurolinguística que estão orientando o chefe de Estado de maneira que eles possam comportar-se, ter um design espelhado nas outras, nos outros chefes, de maneira que eles possam falar a mesma língua. Esse é rapport. Então, quando esse paciente chega, você aproveita essa noradrenalina dele para utilizar ao seu favor. E isso é diferente do seu paciente, depois de ter fechado o negócio lá na frente, ele vai fazer o trabalho de fios, ele vai fazer o trabalho de... ou ele vai fazer o trabalho do que quer que seja, de uma bichectomia ou de alguma coisa que ele vai fazer, um MD Coach, e ele também vai chegar com a nora um pouco acima, aí é o momento de você baixar essa nora. Aí é o momento de você entender que é melhor um domínio parasimpático no paciente que vai ser manipulado do que um domínio simpático. Então, ao mesmo tempo que o simpático traz a noradrenalina nesse rapport, nessa questão inicial entre você e seu paciente, você deve aproveitar isso. Por outro lado, quando ele se torna seu paciente, ele vem um pouco mais exaltado, é importante, é muito importante que esse paciente receba uma orientação de maneira que ele possa ter o parasimpático aumentado. Um grande terapeuta neural, amigo nosso, né, o professor Tamirano, ele, o Equador, ele ensinava às pessoas umas frases bem interessantes e realmente funcionam. Então, ele dizia assim, quando o paciente chega, você faz senta com ele e diga, repita comigo pensando de olhos fechados. Então, ele dizia, a minha boca está cheia de saliva. E o paciente respondia, igualzinho. Aí dizia, fluida, transparente, cristalina e abundante como a água. E o paciente respondia. Ele dizia, o meu corpo tem resposta biológica positiva. E o paciente repetia. E ele dizia, e eu necessito, nesse momento, estar em paz, estar calmo e receber o meu atendimento com tranquilidade. O paciente respondia isso e o paciente entrava em parasimpático na hora. E num desses... Oi, está ouvindo? É o comando, né? É o comando. E ele simplesmente pedia para o paciente repetir. Ou seja, ele não é a hipnose, ele não está comandando o paciente, ele está simplesmente pedindo para o paciente dê ordem para si mesmo. E muitas vezes, você vê até em salmos antigos, literatura hebraica, aramaica, onde você dizia assim, onde o escritor dizia, aquieta-te minha alma, fique em paz. Ele dava ordem para ele ficar em paz, que ele devia estar num estado de adrenalina, numa simpaticotonia bem alta. Então ele dizia assim, aquieta-te minha alma. E esse aquieta-te minha alma, que hoje no século XXI, nas grandes cidades, você mora em Granada, eu estou aqui no Rio de Janeiro, esse aquieta-te minha alma é uma das coisas que tem, onde há uma dificuldade para nós ocidentais chegarmos a esse aquieta-te alma. Então, ao mesmo tempo que a gente aproveita a nora na primeira consulta, de maneira que a gente possa fazer um rapport, esse mesmo rapport vai ser utilizado para, nas consultas subsequentes, o paciente ser trazido para uma resposta parasimpática de calma. Outros movimentos interessantes de trazer
a parasimpaticotonia seria o paciente relaxado, você apertar os olhos dele com suavidade, isso estimula a resposta parasimpática, tá vendo aí? Dá pra ver? Sim. Ou a orelha, né? Você puxar a orelha de leve, fazendo com que toda a inserção auricular são feitas em músculos que estão ligados diretamente à questão de sistema límbico, inclusive, você, ao puxar essa orelha com calma, o paciente possa vir a ter uma resposta parasimpática legal. Esses dias teve uma dentista, foi fazer uma extração do paciente, de um segundo molar, e ao extrair o segundo molar superior, direito, havia uma variação, uma variante da artéria temporal que passava muito próximo ao véu, nunca tinha visto essa variante, e o paciente sangrou muito. Ele não tinha problema na classe sanguínea, foi mais a questão do sangramento mesmo. E o paciente, um mergulhador, né, um cara acostumado, inclusive um mergulhador da National Geographic, acostumado a respostas adrenérgicas, filmando tubarões e caramba, ele perdeu um pouco o rumo, no sentido da resposta adrenérgica foi muito para ele. Então, a gente, ao intervir, além dos procedimentos físicos, uma das coisas que a gente fez foi ele repetir 2 ou 3 vezes: a minha boca está cheia de saliva, fluida, transparente, cristalina como a água. O meu corpo está em resposta biológica positiva e eu necessito, nesse momento, estar em paz, parasimpaticotonia, tal, apertar o olho dele e puxar a orelha de maneira que ele entre parasimpático. Quando ele entra em parasimpático, a pressão arterial dele diminui. Então, a tendência do sangramento de uma artéria um pouco mais fibrosa também diminuiu. O coágulo pôde se assentar, o coágulo inicial, e aquele que ele estava coagulando, mas o coágulo não estava conseguindo ficar, tornou-se uma resposta extremamente positiva. Então, a adrenalina, ao mesmo tempo, a nora, ao mesmo tempo que faz com que nós nos espantemos com o novo, de maneira que seja interessante esses poucos minutos que o paciente veja o que nós nos propusemos a fazer para ele, ao mesmo tempo, depois que ele se torna nosso paciente, é importantíssimo que nós possamos ter a condição de trazê-lo à parasimpaticotonia de maneira que essa noradrenalina possa ser reduzida. Possa ser o quê? Reduzida E possa estar sob controle. O que você achou? Não, justamente. Mas é mais até isso que me preocupa um pouco. Me preocupa no sentido de que, justamente, muitas vezes o pico é que aí, na verdade, é o profissional que fica doido, né? Que aí vai ter a noradrenalina aumentadíssima, porque ele vê uma situação que, naquele momento mesmo, é até difícil de raciocinar, né? E precisa manter a calma justamente para poder trazer o paciente para parasimpático, para também trazer o paciente para calma, e o corpo dele idem, né? Isso. E uma coisa interessante que eu costumo dizer, que o profissional moderno, hoje, ele é mais ou menos como se fosse um 007. Em todos os filmes de 007, desde Sean Connery e antes até, os 007, normalmente eles entram em apuros sinistros e eles saem com a mesma facilidade com que entraram. Você nunca vai ver o 007 berrando, desesperado. Ai, Jesus, o que aconteceu? Você nunca vai ver isso. Socorro, socorro! Você vai ver, o bicho pega e ele olha para o lado e procura saída. Ele procura saída. Ele olha o simpático for suficiente para estimulá-lo, mas ele, ao mesmo tempo, por atuar em simpático, ele aprende também a sua atuação em parasimpático, no sentido de que ele possa ter as suas emoções controladas. Isso é fantástico no filme, sendo mentira ou não, sendo o que for, não importa. Porque, simplesmente, com o domínio que ele tem do simpático nesse sentido, as respostas dele ao perigo são respostas bem legais. Eu trouxe, inclusive, uma coisa sobre isso, sobre Nora, que é bem legal. Vamos ver se você gosta. Essa é uma figura. Conhece essa?
Não. Oi? Essa é uma figura do jogo de Pac-Man. Não, conheço o Pac-Man, eu não tinha visto esse seu slide ainda. Isso. Essa aqui é a figura do jogo de Pac-Man. Então, o Pac-Man está aqui, o P, ó, e o rugador está até em espanhol. E o Ghost está aqui. Então, enquanto o Pac-Man está longe do Ghost, ele está trabalhando com prosencéfalo. Prosencéfalo é o elemento que está ligado diretamente ao nosso cérebro, ao nosso sistema cérebro novo córtex, né? Novo córtex. E ele está agindo com inteligência. Assim é no jogo de Pac-Man. Ele vai comendo tranquilo. Quando o Ghost chega próximo, que é essa próxima figura, o Ghost está aqui, muito próximo. Tá vendo a setinha? Do Pac-Man. Dá para ver a setinha, dá, né? Sim. Então, esse Ghost próximo do É Pac-Man, desesperador, né? o Pac-Man entra em desespero, ele começa a comer errado, ele começa a ficar nervoso, ele começa a piscar, ele começa a ficar maluco, e Todo mundo ele passa. passa a atuar de prosencéfalo, ele passa a atuar com rombencéfalo. Rombencéfalo é cérebro reptiliano. As pessoas que hoje em dia, e no Brasil disse, né, e na Espanha eu não sei, que a gente tem que matar um leão por dia, não é isso? Não, aqui nada. Aqui Aqui é assim. fazem a siesta com o leão não tá nem aí, dá tapa na cabeça, não, vou dormir agora, dá Eu licença. acredito. 3 horas de sesta. 3 horas de sesta, isso é fantástico. Mas a partir aqui no Brasil a gente não tem sesta, não. Então, a partir do momento que a gente tem que matar um leão por dia, o Ghost está sempre pendurado na gente, a gente está trabalhando com rombencéfalo. Quando trabalha com rombencéfalo, a gente trabalha sob uma questão de trabalhar não com inteligência, mas trabalhar com instinto. E o instinto humano tem que ser usado de vez em quando. Então, pronto, quando o paciente chega, ele se espanta, instinto. Mas ele não pode ter isso direto. Pois é. A partir do momento que ele tem isso direto, ele vai estar trabalhando da maneira errada. E olha o que acontece. Olha aqui, subiu. Diminuição da inteligência, diminuição do crescimento, diminuição da resposta imunológica, 70% a 90% das doenças. Então, a grande, fantástica contribuição da noradrenalina, no sentido de que esse paciente possa se espantar e ficar feliz com o que ele está vendo, que o próximo é a dopa, né, que tem que ser logo utilizada, porque a dopa é como se fosse um presente, né, como se ele recebesse um presente. Então, por isso, ele libera a dopa, né, é a sensação de feliz aniversário. Por isso, todas as crianças, quando vem uma velhinha e batem palma, todas querem participar. A Antônia tem 8 anos e ainda qualquer parabéns ela quer bater palma, porque é a sensação de receber um presente, que é a próxima semana, já que estamos terminando hoje. Foi tão Também bato rápido. palmas quando eu ouço parabéns. Eu sei, você é uma criança. Então, isso é maravilhoso, que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, a partir do momento que a gente tem uma resposta onde o prosencéfalo é utilizado, e a partir do momento que a gente tem uma resposta onde o rombencéfalo é utilizado, aqui é o maior perigo, porque esses não vão ser os melhores pacientes com relação ao nosso trabalho de harmonização facial. Exato. Então, uma coisa interessante é que muitos pacientes, quando têm essa homeostase aí desequilibrada, né, para mais, está sempre com a noradrenalina, ela não cai, né, como o ideal é que ela aumente e diminua, aumente e se equilibre. Então, essas pessoas, elas tendem a sofrer reações estranhas na cadeira também, né? Então, você precisa saber o momento de acalmar. Isso é muito bom. A manutenção dessa pessoa. Eu tenho a dica da naturopatia. Então, fala aí. A dica é utilizar as essências, né, os óleos, para poder justamente modular isso. Então, quando você tem pacientes que você precisa, por exemplo, uma coisa interessante até para quem tem filhos que utilizam, né, medicamentos que elevam a noradrenalina,
como por exemplo a Ritalina, você pode minimizar os efeitos colaterais, deixando que você até pode ministrar esse medicamento, mas permita que o organismo dele contorne esse excesso, e tente sempre chegar na homeostase, né? Então, por exemplo, quando o problema for mais a questão de atenção e concentração, você pode utilizar o óleo alecrim. Ele dá maior foco. Ele usa né, a noradrenalina com inteligência, né, com foco. E quando o problema é que a pessoa toma medicamentos para aumentar a noradrenalina por conta de depressão, você pode utilizar o peppermint, que é a hortelã-pimenta, que a gente até já falou, acho que em outra live, né? Sim, em outra live a gente falou do peppermint. O peppermint é incrível, porque quando você está até meio apagadinho, assim, pode até ser meio sonolento, uma hiperinsulinemia, né, que a gente já conversou também, você cheira o peppermint, é na hora, você fala, uau! Você fica ligado, é muito interessante. Então, você pode usar de várias maneiras. Pode usar o peppermint e o alecrim para elevar e controlar essa noradrenalina de uma maneira bacana, né? E se você precisar reduzir, né, para você estimular um pouco mais da serotonina, né, que já é o último passo, você já usa um pouco de lavanda, vetiver, que é para acalmar o paciente que está descompensado. Perfeito. Por estresse. Isso é muito bom. E você está demonstrando que há possibilidades de que os neuromoduladores sejam estimulados no momento certo, de maneira que a gente possa ter a melhor resposta. E é até gostoso, porque você mantém o seu local de trabalho sempre aromatizado, não é uma coisa muito simples, ó, tá até aqui. Sim. É um aromatizadorzinho como esse, discreto, ó, você coloca no consultório, pode colocar na recepção e mantém, dependendo do dia, ou do clima da equipe, ou até do paciente que você vai receber, se é uma cirurgia ou não, você coloca o que você quiser. Mas você também pode usar assim, né? Você pode administrar para o paciente, você põe uma gota na água e manda ele beber, você pode passar topicamente, você pode colocar como nebulização. O legal, Joe, também é uma coisa que eu tenho feito, que eu estou gostando muito, na verdade eu tenho feito porque eu tenho estudado isso, né? Colocar em nebulizador, mas para a face. Não só para você aspirar, porque vai direto para o cérebro, né? Quando você aspira, vai lâmina cribriforme, pá, vai direto para o cérebro, para o sistema límbico. Mas também promover isso na face, como um estímulo ao rejuvenescimento mesmo celular, regeneração celular. Então, assim, muito legal. Muito, muito, muito. Estou encantada. E são dicas que são muito fáceis. Todo mundo tem um aromatizador, nem que seja aquele de velinha, né? Que você põe a vela embaixo. É porque esse aqui é elétrico. Você coloca a vela e deixa o cheirinho saindo. É maravilhoso. E assim você consegue modular as respostas de uma forma muito sutil. É claro que você não vai usar isso como uma coisa assim... não é para você usar como... Você até pode usar como um medicamento em casa, até com seus pacientes, pode. Mas, por exemplo, no caso de uma descarga de adrenalina no seu paciente, você vai ter que tomar outras atitudes, óbvio, né? Mas isso ajuda a manter os neuromoduladores ali em paz, entendeu? Se por acaso houver uma descarga do seu paciente, é óbvio que você vai pensar em algo mais emergencial, né? Isso é para você tentar prevenir, para você evitar que essas coisas aconteçam. Perfeito. Juju, são 9h, 9h05, aliás. E, dizer que foi um grande prazer ter você. O pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado pelo carinho. A Yara está perguntando quando você vai a Lisboa. Você vai mês que vem a Lisboa, não vai? Eu fiquei que você vai também. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos ver em Lisboa. Ver e nos abraçar em Lisboa. Vou dar aula de neural lá, assim, no congresso aí. Dia 23 no Elbe. Dia 23, isso. Então a gente vai estar junto. Nos vemos dia 23. Estaremos juntos, vai ser ótimo. Vamos comer pastéis de Belém de verdade, né? Pastelaria de Belém. Vamos comer pastéis de Belém de verdade. Pastéis de Belém. Vou falar sobre ozônio. Você vai falar sobre ozônio, né? Vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso.
Dia 23, Olha só quanta eu tô coisa boa. preparando A pra gente vai se gente... encontrar no Elbe, em janeiro, Isso, em Lisboa. A isso, gente vai se encontrar no Hof Context, no Contox, em março. isso. E vai ser tão bom. Tô ansiosa. Ansiosa, Muito bom. ansiosa. E, Joe, depois eu quero a foto sua com seu livro, para eu poder Tá. publicar também, tá? E a gente vai fazer essas lives também. Eu vou colocar na publicação, bem na publicidade do nosso congresso, para as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, do seu trabalho, né? Que E bom. Vai ser vai muito ser legal. maravilhoso. A Eu Yara está dizendo que quer encontrar com a gente em vai, mas Lisboa. ela Isso vai vai. ser mole. Isso vai ser fácil. Vai ser muito fácil. Vai ser. Obrigado pela oportunidade, Ju. A gente vai... Você vê, nós vamos ver ano que vem pelo menos 2 vezes. Vai ser mais do que a gente se viu nos últimos 3 anos. Né? 2 anos. É porque também a gente se via todo dia, né? Eu acho que a gente. Pois é. A gente, E depois, no último 2 anos, você te viu uma vez, não foi isso? a gente Uma vez, né? se via todos os dias. E depois Aí se de viu repente uma você te vez viu e uma olha vez lá. em 2 anos. É, Então, ano que vem, a gente vai ver o dobro do que a gente já se viu nos últimos 2 anos. Vai ser muito legal. vai ser top. Então, E fiquei muito obrigada. honrado pelo convite de falar de terapia neural lá no Congresso em Lisboa. Vai ser muito bom, vai ser muito top. Vai ser top das galáxias. Então, ó, muito obrigada, Joe, mais uma vez. Você é Obrigado. top demais. Muito obrigada a todos vocês maravilhosos que estão com a gente aqui até agora. Jared hoje botou a câmera, fiquei muito feliz. Mira, Yara, todo mundo com as câmeras ligadas. Manu, Legal. a Emanuele também, olha. Legal. Carlos, a Eunice botaram só as fotos, mas obrigada a vocês que colocaram a câmera aí para funcionar, para o nosso vídeo ficar bonito hoje. Todo mundo Legal. aparecendo. E segunda-feira a gente volta. A gente volta com dopamina. Pode ser? Dopamina. Sinto, dopamina. É onde o paciente sente, ele se move o coração, porque a dopamina é trabalha no enotropismo cardíaco de verdade, e ele vai sentir a questão de como esse tratamento vai ser importante para ele. E a dopamina é como se fosse um presente de aniversário. Ele vai receber como se fosse um presente. Amo dopamina. Tá bom? Amo. E, gente, olha só, vou voltar a fazer live também ao longo da semana. Lives minhas, lives com os nossos outros professores palestrantes. O nosso congresso já ainda está no lote de lançamento, então aproveitem, não percam a oportunidade de ver pessoas maravilhosas como o Joel palestrando. E, enfim, o link do congresso tá nas minhas redes também, mas eu vou deixar aqui, ó, já está aqui embaixo. Pega logo antes que ele suma, porque o chat vai sumir. E aguardo vocês ao longo da semana, é só esperar nas redes que eu vou publicar. Às vezes eu publico em cima da hora, mas o que vale é o acontecimento, né? Então, gente, muito obrigada. Obrigada, meu mestre, amigo, lindo, querido, Denzel. Obrigado, querido. Nos vemos. Até semana que vem. Muito E até Portugal. Foi ótimo. Portugal. Vai ser maravilhoso. Até Portugal. Então tá. Beijo, gente. Tá bom, querido. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado. Uma excelente semana para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.